Olá, meu nome é Mariana da Cruz Andrade, eu sou residente do primeiro ano de Ginecologia e Obstetrícia no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Vou apresentar uma aula sobre ética em ginecologia e obstetrícia sob orientação do Dr. Gilberto de Matos. Falando inicialmente sobre ética médica de forma geral, a ética médica no Brasil é regulamentada pelo Código de Ética Médica, que é um livro publicado pelo Conselho Federal de Medicina que normatiza limites, compromissos e direitos para os profissionais e para os pacientes no país. Ele já passou por múltiplas atualizações, a primeira edição foi publicada em 1929 e desde então vem sendo atualizado periodicamente conforme novas demandas da sociedade, novas demandas percebidas na prática. A última edição foi publicada em 2018, contendo algumas atualizações realizadas depois, em 2019. O Código de Ética Médica normatiza responsabilidades profissionais que são subdivididas em responsabilidade civil, penal, ética e encargos de direção. Falando especificamente sobre cada uma delas, inicialmente sobre a responsabilidade civil, que é constituída por ações ou omissões dos médicos em sua prática que possam causar dano ao paciente. Ela é subdividida em 3 tipos, que são a negligência, a imperícia e a imprudência. A negligência é caracterizada por um ato omissivo. É uma situação uma infração em que o médico deveria fazer algo e não faz. Seria deixar de fazer o que deve ser feito. Uma inércia, uma passividade diante de uma situação em que deveria haver uma atuação médica. Já a imperícia é a deficiência de conhecimento técnico para realização de uma determinada ação, causando um prejuízo ao paciente. E a imprudência seria uma ação sem uso de cautela, uma ação impulsiva, com atitudes não justificadas, precipitada. Falando sobre responsabilidade penal, o Código Penal brasileiro estabelece crimes que são próprios ao médico, sendo eles a omissão de notificação e o fornecimento de falso atestado. A omissão de notificação seria a não realização de notificações que são compulsórias, que são obrigatórias, aquelas, sejam elas semanais ou imediatas, é obrigação do médico que se faça notificação compulsória. Existem também crimes que são atribuíveis ao médico, mas que não são exclusivos da categoria, como, por exemplo, a omissão de socorro, que consta no artigo 35 do Código Penal, que é um crime comum a todos os cidadãos, que é baseado no dever da solidariedade humana e também é atribuível ao médico na sua atuação. E a violação de segredo profissional, que não é exclusivo do médico, podendo também ser aplicado a outros profissionais que prestam assistência em saúde. Falando sobre a responsabilidade ética, é uma infração de algum dos dispositivos que constam no Código de Ética Médica. E caso isso venha a ser denunciado a um Conselho Regional de Medicina, o caso será avaliado e conduzido mediante uma sindicância ou, em alguns casos, um processo ético disciplinar pelo próprio Conselho Regional de Medicina. Então, o Código de Ética Médica normatiza as responsabilidades ético-disciplinares dos médicos e a legislação brasileira, a Lei Federal de número 3.268, de 1957, diz que os conselhos de medicina são responsáveis pela aplicação das sanções disciplinares em casos de infrações éticas. Ou seja, o Conselho Regional de Medicina tem prerrogativa legal para receber as denúncias, para promover a apuração dos fatos, para julgar os profissionais e para deliberar as punições que serão aplicadas em cada caso.
O que a lei traz em relação às punições, às penas que podem ser estabelecidas pelo Conselho Regional de Medicina, que são as seguintes: advertência confidencial em aviso reservado, censura confidencial também feita em aviso reservado, censura pública feita por meio de publicação oficial, a suspensão do exercício profissional por até 30 dias e, em casos de maior gravidade, a cassação do exercício profissional. Sobre a responsabilidade do médico em cargos de direção, existem 2 cargos de direção importantes, que são de diretor clínico e de diretor técnico. O diretor clínico é um médico eleito pelo corpo clínico da unidade, que tem como responsabilidade atuar como um elo entre o corpo clínico e a seção administrativa da instituição. Já o diretor técnico é quem responde pela instituição diante do Conselho Regional de Medicina, dos órgãos jurídicos, do Poder Judiciário, Ministério Público, das autoridades sanitárias, e tem essa responsabilização formal diante de todos esses outros órgãos da sociedade relacionados à instituição em que trabalha. Falando agora sobre uma área dentro da ginecologia e obstetrícia, que é permeada por diversos questionamentos éticos, que é a reprodução humana assistida. A reprodução humana assistida, ela é regulamentada no Brasil pela resolução de número 2168, publicada em 2017, pelo Conselho Federal de Medicina. Inicialmente, essa normatização estabelece a idade máxima de pacientes que podem se beneficiar das técnicas de reprodução humana, sendo determinados 50 anos como idade máxima. Isso pode ser flexibilizado em alguns casos, diante de uma avaliação do Conselho Regional de Medicina, de forma que individualmente pode ser flexibilizado em casos em que não exista um prejuízo à paciente, em que ela esteja ciente dos maiores riscos impostos pela sua idade, tanto para si quanto para a sua descendência, e quando não haja nem tecnicamente, cientificamente, algum grande impedimento. Falando sobre a fertilização in vitro e embriões excedentários, a resolução do CFM também normatiza o número máximo de embriões que pode ser transferido para o útero pelas técnicas de reprodução humana, e isso varia conforme a idade da paciente receptora, de forma que em mulheres de até 35 anos, o número máximo permitido de transferência de embriões são 2. Em mulheres de 36 a 39 anos é aceitável transferência máxima de até 3 embriões, e em mulheres de 40 anos ou mais, até 4 embriões. Então, de forma geral, o número máximo de embriões que pode ser transferidos em um processo de reprodução humana são 4. Quanto ao número de embriões produzidos, ele deve ser acordado com o casal, e para que o casal decida, conforme os limites associados a cada idade, qual será o número de embriões transferidos futuramente. E também é uma decisão do casal o que será feito com os embriões excedentes, embriões viáveis excedentes, de forma que a resolução que normatiza esses processos determina que o casal pode optar por criopreservação desses embriões para uma utilização futura pelo próprio casal. Eles podem optar por doação de embriões excedentes para casais inférteis e também podem optar pelo descarte dos embriões. E também para doação para pesquisa. Eu esqueci de falar, mas também é um destino possível. Quanto ao uso das técnicas de reprodução humana para relacionamentos homoafetivos e para pessoas solteiras, a resolução do CFM não impõe restrições, considera que todas as pessoas que são capazes, que estejam devidamente esclarecidas sobre o processo, podem se beneficiar das técnicas,
E em determinados casos, em casos de relações homoafetivas femininas, é possível que ambas as parceiras sejam atuantes no processo com doação do ócito de uma das parceiras e com transferência do embrião para o útero da outra parceira, para prosseguimento da gestação. Quanto à reprodução assistida no pós-mortem, é permitida também pela legislação brasileira e desde que haja por escrito uma autorização prévia do paciente de que permite o uso de seu material biológico após a sua morte. Quanto à doação de gametas ou de embriões, esse é um processo que permite o exercício do direito da descendência biológica por pessoas inférteis, seja pela doação de sêmen, de ócitos ou de embriões em si. E é permitida também pela resolução do Conselho Federal de Medicina e pela legislação brasileira, e o ato de doar deve ser obrigatoriamente gratuito. É permitido que isso seja feito desde que não exista um fim lucrativo comercial envolvido. Então, existem duas imposições que são que isso seja feito de forma obrigatoriamente gratuita e de que não haja divulgação dos fornecedores, né? É obrigatório que seja mantido o sigilo dos doadores para que os receptores não tenham acesso à identidade deles. Agora, falando um pouco sobre gestação de substituição, também conhecida como cessão temporária do útero, e mais popularmente conhecida na sociedade como barriga de aluguel, é um processo permitido dentro da reprodução humana, desde que exista uma comprovação de um problema médico que impeça ou que contraindique a gestação na doadora genética. E também existem algumas condições para que isso seja permitido, que são, primeiramente, que também não deve haver um objetivo lucrativo nesse processo, deve ser completamente gratuito, e que a paciente que será cedente temporária do útero, né, a barriga de aluguel, no caso, tenha um parentesco consanguíneo de até 4º grau com um dos parceiros do casal. Existe uma possibilidade de flexibilização em relação a essa normatização, que é julgado caso a caso pelos conselhos regionais de medicina. Então, em alguns casos, conforme avaliação específica, é liberado que a cedente temporária não possua a consanguinidade com o casal. Falando sobre o diagnóstico genético pré-implantação de embriões, é uma tecnologia que permite que os casais investiguem quais embriões estarão livres de anomalias genéticas, e isso é permitido. Bom, falando agora sobre sigilo profissional e publicidade médica, eu trouxe algumas questões pontuais, principais, sobre o capítulo de sigilo profissional e de publicidade médica do Código de Ética. Quanto ao sigilo profissional, é vedado ao médico, colocado no artigo 73, que seja revelado algum fato que ele tenha tido conhecimento em virtude da sua atuação profissional. E é ressaltado também no artigo 73, no parágrafo único, que mesmo em situações em que já haja um conhecimento público da condição em questão, ou em casos em que o paciente tenha falecido, também é vedado que o médico divulgue a informação obtida na sua prática,
e mesmo diante de situações em que o médico seja convocado para depoimento como testemunha. Nesses casos, ele deverá, diante da autoridade que solicitou seu depoimento, declarar que, conforme o Código de Ética Médica, ele é proibido de divulgar dados que ele tem obtido em função do seu exercício profissional. E, em casos de suspeita de crime, o médico também é impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a um processo penal. O artigo 75 do Código de Ética Médica, no capítulo de sigilo profissional, também diz que é proibido, é vedado que o médico faça referência a casos clínicos identificáveis, é vedado exibir pacientes ou imagens que os tornem reconhecíveis em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos em meios de comunicação em geral, mesmo com a autorização do paciente. Ou seja, é proibido expor o paciente, independente de autorização, ainda que seja comunicado que determinada foto foi autorizada pelo paciente, pelo Código de Ética Médica, e a exposição do paciente configura infração ética. Falando agora sobre publicidade médica, eu trouxe alguns itens também do capítulo de publicidade do Código de Ética Médica, que dizem que é vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos em qualquer meio de comunicação de massa deixe de ter caráter exclusivamente educacional para a sociedade. Ou seja, o médico pode sim se expor profissionalmente em meios de comunicação, desde que o propósito dessa exposição seja formativo, seja de educação para a sociedade. O artigo 112 diz que é proibido divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, promocional ou com conteúdo inverídico. Também é vedado ao médico divulgar fora do meio científico processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Essa questão especificamente vem sendo bem pertinente na prática da ginecologia, já que tem sido divulgados em meios de comunicação tratamentos que não têm comprovação de eficácia pelo Conselho Federal de Medicina, como, por exemplo, implantes hormonais, né? Também é vedado ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina. Ou seja, você só pode se apresentar como especialista de uma área para a qual você tenha registro de qualificação de especialista. Lembrando que o RQE é obtido no Brasil por conclusão de programa de residência médica credenciado ao MEC ou por obtenção de título a partir de prova de título da sociedade da especialidade. Então, em casos em que haja algum outro tipo de formação que formalmente não te proporcione o registro de qualificação de especialista, é proibido que se apresente como especialista de uma daquela área. Também é vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais e apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas que não sejam originais. Também é vedado ao médico deixar de incluir em anúncios profissionais seu CRM, seu RQE, quando anunciar a especialidade, ou seja, caso exista um anúncio profissional, obrigatoriamente o médico deve colocar CRM e, em caso de divulgação de especialidade, deve colocar o registro de qualificação de especialista. E também, em anúncios de estabelecimentos de saúde, deve constar o nome e o CRM do diretor técnico da unidade. Falando agora especificamente sobre publicidade médica no âmbito de mídias sociais, as mídias sociais dos médicos e dos estabelecimentos
de Saúde devem seguir as normativas do Manual da Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, a CODAME. E, de acordo com a CODAME, é vedada a publicação em mídias sociais de autorretratos, de selfies, de imagens ou áudios que caracterizem sensacionalismo, autopromoção ou concorrência desleal. É vedado a publicação de procedimentos com imagens de antes e depois. E caso isso não parta do próprio médico, mas seja percebido uma postagens sucessivas de antes e depois, com elogios a técnicas e a resultados por parte de pacientes ou de terceiros, isso também é cabível de investigação pelo Conselho Regional de Medicina. A última resolução do Conselho Federal que normatiza as questões de publicidade médica e de mídias sociais é a resolução de número 2126, publicada em 2015. É uma atualização à anterior de 2011, caso alguém tenha interesse em consultar maiores informações. Falando agora sobre algumas questões pontuais de ética na prática médica, o prontuário é um documento que constitui-se por um conjunto de informações em que se registram sinais e fatos, situações sobre a saúde do paciente e sobre a assistência prestada, e é um documento com caráter legal, sigiloso e científico que permite a comunicação entre a equipe assistente ao paciente e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Além disso, o prontuário também é um instrumento de defesa do médico em eventuais demandas, tanto diante do Conselho Regional de Medicina quanto em questões judiciais. Na atuação em ginecologia e obstetrícia, é importante que o médico se atente a evitar interpretações de assédio sexual na sua atuação. Para isso, é importante que seja evitado comportamento inadequado, palavras ou ações que possam ser interpretadas pelo paciente ou por acompanhantes como sexuais e evitar manipulação genital demorada ou atípica. É importante lembrar que existe o risco dessa interpretação e ter uma atuação mais cuidadosa nesse sentido. Sobre a contracepção na adolescência, que também é uma questão que envolve questionamentos éticos na prática da ginecologia, pelo Código Penal brasileiro, toda relação sexual com menores de 14 anos é considerada um estupro, mesmo que isso seja recíproco entre dois menores de 14 anos. Então, diante de um atendimento a adolescentes menores de 14 anos, o médico tem a obrigação ética de acolhê-los, de orientá-los e, diante da sua autonomia profissional, pode tomar a decisão de prescrição de anticoncepcional, mas nesses casos de população inferior a 14 anos, obrigatoriamente o médico, em caso de prescrição de anticoncepcional, deve comunicar o fato aos pais ou aos representantes legais do adolescente. Já no caso de atendimento a adolescentes entre 14 anos e 18 anos, em que seja percebida a necessidade de prescrição de medicação anticoncepcional, caso o médico perceba que o adolescente apresenta discernimento, tem autonomia e tem condições físicas e psicológicas de decisão, é permitido que o médico faça a prescrição sem comunicação aos pais ou responsáveis. Então, nesses casos, por respeito à autonomia do adolescente, é vedado ao médico que seja feito quebra de sigilo, comunicando essa prescrição, caso não seja desejado pelo paciente, aos seus responsáveis. Falando agora sobre o artigo científico escolhido, é um artigo que traz o tema da ética médica no sentido da autonomia do paciente em contextos de assistência por estudantes em um hospital-escola.
O título do artigo é Patient Outlook on Bedside Teaching in a Medical School. Foi publicado em 2020, a partir de um estudo transversal em que foram aplicados 200 questionários a 200 pacientes internados em um hospital-escola de nível terciário para aferição da opinião desses pacientes em relação à assistência por parte dos estudantes. E o resultado principal que foi obtido é que 83% desses pacientes declararam que a presença de estudantes na assistência durante a sua internação tornava o ambiente e a vivência da internação mais confortável e mais amistosa. Existem alguns pontos que foram levantados pelo estudo que devem ser levados em consideração na nossa prática, relacionada especificamente à ginecologia e obstetrícia. Um deles é quanto ao número de estudantes presentes durante o exame físico e durante procedimentos como sala de parto, por exemplo. Foi questionado isso aos participantes e também em relação à execução realizada diretamente pelo estudante, quanto seria considerado confortável para o paciente, de forma que alguns pacientes relatavam que não gostariam que seu exame fosse realizado diretamente pelo estudante, outros que não se importam desde que haja uma supervisão direta pelo médico e outros não se importam que seja feito independentemente de supervisão. Em relação à parte da ginecologia específica, em relação ao número de estudantes presentes em sala de parto, 4,5% das pacientes relatavam que se sentiam confortáveis caso houvesse menos que 8 estudantes. 54,5% relatavam que estariam confortáveis independentemente do número de estudantes presentes e 40,9% consideravam que o adequado seria que não houvessem estudantes presentes em sala de parto. E em relação à execução do exame físico, considerando especificamente o exame ginecológico, 14,5% consideravam que os estudantes deveriam apenas observar a execução pelo médico, 50% consideravam que o estudante poderia realizar desde que estivesse sob supervisão do médico e 35,4% acreditavam que os estudantes poderiam realizar o exame ginecológico mesmo sem a supervisão do médico. Então, o que a gente pode obter de aprendizado, de conhecimento a partir disso, é que é importante se atentar, mesmo que para nós isso seja rotineiro, é importante que seja observado em cada situação o que deixa o paciente mais confortável nesses contextos, tanto de exame físico ginecológico quanto de realização de procedimento, e seja em sala de ultrassom, seja em sala de parto, para que a gente possa preservar sempre o princípio da autonomia da paciente na nossa prática e preservando também a formação de qualidade. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.